pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado Eugênio Kanner, diretor da Murabey, empresa especializada em ciência de dados e um cientista de dados ele mesmo. Eugênio, obrigado por tomar seu tempo, por vir aqui conversar com a gente, para a gente discutir um pouco desse assunto que é tão interessante hoje e que tem tantas possibilidades novas. Perfeito, muito obrigado pelo convite, não? Tenho acompanhado o seu canal e é um tema realmente interessante também debater neste canal. Falando um pouco de ciência de dados, não? Hoje, como você falou, as empresas já sabem que isso é necessário, não? 10 anos atrás era difícil convencer, hoje essa fase de convencimento, digamos, já passou, não? As empresas sabem. O que está vindo é uma avalanche de soluções, de técnicas, e que às vezes, em lugar de melhorar, atrapalha, afinal, a criação de soluções, que é o que precisa para o negócio, não? Então, nesse mundo é que eu vejo que nos encontramos hoje, não? Muita coisa colocada como meio que magia, quando na realidade não é. Outras coisas talvez mais simples sendo desejadas, porque a indústria às vezes coloca a necessidade de comprar ferramentas caras. Então eu vejo hoje esse mundo de ciência de dados, de machine learning, de inteligência artificial, que as empresas às vezes têm dificuldades na hora de criar soluções mesmo para o negócio, não? Eu não costumo dividir assim a ciência de dados quando você procura definições. Mais ou menos definem por algoritmos, por metodologia. É dividida em algoritmo supervisionado, não supervisionado. Não gosto de dividir por metodologia. Eu gosto de dividir pelo problema que ela resolve, não? Pelo problema. Uno se tem que apaixonar pelos problemas, não pelas ferramentas, as tecnologias, não? E nesse contexto, eu divido a ciência de dados assim em grandes maneiras. Quando eu crio alguma inteligência que não preciso entender muito bem a interpretação de como ela resolve, e outras do jeito que aí eu preciso entender muito bem como esse algoritmo, essa metodologia chegou a esse resultado. Mais ou menos essas duas grandes. Eu faço analogia muitas vezes quando a gente caminha, não? Quando você caminha, você não pensa como você dá um passo e dá outro passo e não cai. O cérebro tem um algoritmo que está equilibrando para que o corpo não caia e você, com precisão, coloca um passo e outro passo. Você não se pergunta como você caminha. Agora, quando você escolhe que direção você vai ir, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, se é melhor parar num sinal, não atravessar na rua, aí é outra coisa, é outro nível de inteligência, não? Uma inteligência que você tem que entender por que eu estou indo para esse lugar, por que eu vou parar. Então, eu vejo essas duas grandes soluções nas empresas. Tem modelos, tem soluções que eu brinco, é um modelo mais automatizado, mais para caminhar, e tem um outro mais estratégico, que tenho que pensar mais, não? E às vezes é que, como tem tantas metodologias, muitas vezes uma solução não funciona para resolver outro problema. E aí ficam misturando e aí não conseguem as empresas realmente dar valor às soluções, não? Isso que eu estou vendo hoje, não? Muita gente tentando aplicar métodos que seriam funciona melhor para um assunto, querendo utilizar esse método para tentar resolver todos os assuntos, e não funciona assim bem, não? Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. O que você está dizendo, Eugênio, é um pouco daquela história de que às vezes a gente fala aqui, né? Que quando você só tem um martelo, você vê tudo como prego, ou seja, eu sei fazer isso, isso aqui se aplica a qualquer coisa.
Exatamente, essa é a ideia. Eu vejo assim pessoas que aprendem muito bem as redes neurais, não? As técnicas mais assim famosas. Aí querem resolver tudo com redes neurais, não? E às vezes esquecem que tem uns métodos mais simples, da estatística mais clássica, não? Que resolveria muito bem sem necessidade de recorrer a essas metodologias que às vezes geram custos extra para as empresas. Então está faltando, ou seja, eu vejo nas empresas que vem uma balança de consultoria, de soluções, de software, e como eu resolvo um assunto? Tem várias maneiras, como qualquer problema da vida, tem várias maneiras de resolver uma questão, não? Mas qual é a que melhor resolve do ponto de vista de assertividade, um ponto de vista de interpretação, do ponto de vista de custos, é o desafio das empresas, não? De como chegar a essas soluções. O que acontece também, Eugênio, e você deve viver isso com bastante frequência, é a situação onde, quando você traz uma solução para um problema, como você comentou ainda há pouco, as pessoas têm a sensação de que a coisa é meio mágica, né? Ou seja, a partir de uma interpretação, de uma análise em cima de um volume de dados, você consegue detectar, por exemplo, uma tendência ou descobrir algum fenômeno que não estava visível na superfície, mas os dados conseguem revelar aquela informação quando você aplica determinados métodos sobre eles. Então, ou seja, ainda a percepção que eu tenho é que muitas vezes as empresas, quando elas se deparam com essas realidades, elas ficam descrentes do resultado. Elas começam a dizer, mas será realmente que isso está correto ou não? Porque como que esse cara ou essa empresa conseguiu descobrir isso com os dados que a gente já tinha, se nós, com toda a nossa experiência, jamais sequer percebíamos determinada característica? Não, com certeza, não. Hay que sempre ter muito cuidado a nossos clientes. Eu trato às vezes de diminuir essas expectativas dessa magia, não? Quando o cliente, inclusive quando o cliente me diz, aqui tem os dados, trata de você tirar alguma coisa proveitosa. Eu falo, não vou começar assim. Estamos começando errado. Em que sentido? Eu gosto, primeiro que nada, testar as hipóteses. As hipóteses têm que estar claras. Quando eu falo das hipóteses, são as perguntas que você está procurando. Eu brinco assim que 50% de resolver um problema de ciência de dados é fazer as perguntas corretas, não? Porque é muito fácil, em um mundo, um mar de dados, eu ir por um lugar que não tem o menor sentido de negócio. Estatisticamente pode ser correto, matematicamente pode ser perfeito, mas não tem o menor sentido de negócio. É muito fácil cair nessa armadilha, não? Aí eu sempre provoco aos clientes falando, não, vamos começar colocando perguntas, hipóteses, que com certeza as pessoas têm. E a partir daí eu vou procurar nos dados se essas hipóteses são válidas, até que ponto podem ser válidas. E a partir daí eu começo a criar dados. É o que eu falo, sempre temos que estar atrelado a respostas concretas do negócio. Essa magia que eu vou encontrar pode funcionar uma vez, mas não é o que usualmente está na prática. Na prática, tem problemas que os próprios gerentes, diretores sabem muito bem, não? Os problemas estão aí. O de ciência de dados não é mais que uma ferramenta a mais para resolver esses problemas, não? E o que vejo é um pouco pegando um gancho do que você está falando, não? O que a gente acompanha nos papers, nos cases, nos eventos, é que está tendo precisamente uma crise de reprodutibilidade nas análises, não? Como você falou, alguém pegou um dado, descobriu um insight e as pessoas ficam impressionadas. Mas daqui a 6 meses, intenta reproduzir essas análises, ninguém consegue. E isso viola uns dos fundamentos da ciência, não? Quando você coloca a ciência como método científico, está a reprodutibilidade. Se você não consegue reproduzir o resultado,
Então você pode falar qualquer coisa, porque aí depois tem que acreditar, não? Então, aí que é mágica mesmo, né? Deixa de ser ciência e passa a ser fé, né? Exatamente. Então, é o que acontece às vezes com os cientistas de dados. Se você não é capaz de reproduzir o resultado, está quebrando o método científico, não? Então, essa crise de reprodutibilidade, se vocês procuram, você vai ver que tem já eventos específicos, não só acontece no campo da ciência clássica do centro de pesquisa, está tendo uma crise nos papers dos médicos, dos físicos, porque ninguém consegue reproduzir, então, mas também dentro das empresas, não? No mundo das empresas, onde alguém gera um insight, fica isso como um mantra e ninguém consegue reproduzir. Por quê? Porque está todo muito associado aos dados. Os dados falaram isso, os dados mudaram, agora estão falando outra coisa, e aí se perde um pouco essa credibilidade, não? Então, por isso, às vezes muitas empresas rejeitam o que estão encontrando porque não conseguem reproduzir. E aí é onde uno tem que entrar e apesar de que existe todo um boom de modernidade neste conceito, estamos falando de fazer ciência, e o homem está fazendo ciência da época dos romanos e dos gregos, não? Então, tem uma metodologia de pensar cientificamente que não se pode perder, não? Porque senão você vai por um caminho equivocado, encontra algo que não é, acha que é, mas era somente para aqueles dados que você analisou. Mudou um pouquinho os dados, era outra coisa. Então, pode criar esses problemas, não? O que você está dizendo é que, vamos dizer assim, muitas pessoas estão tentando extrapolar uma regra que se aplica em N casos a partir de um caso específico. E pode ser que naquela situação funcione, mas não é uma regra real, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, quando você aplicar uma regra que você encontrou, não sei, estou imaginando uma empresa em um produto, não significa que funciona para outro produto. Não significa que se você funcionou um mês, vai funcionar. Não deixa de ser regras, não? O ser humano tem uma coisa que ele é apaixonado por procurar padrões, não? O ser humano adora procurar padrões. Quando uno é criança, uno fica olhando nas nuvens e vendo, parece um cachorro, parece um carro, não? Estamos procurando padrões, mas às vezes estamos procurando padrões em cima de ruído. Não é essa regra, não é essa lei que está movendo. Então a gente começa a tirar conclusões erradas. Estou vendo que isso é assim, mas pode ser que esteja errado. E como cientista de dados trabalha muito com a questão matemática e estatística, e a gente sabe que estatística é uma coisa de difícil compreensão, apesar de estar muito espalhada, digamos, no campo hoje, quase todo tipo digamos, de estudo na universidade tem algum tratado, alguma matéria que tenta abordar um pouco da estatística. A gente sabe que não é uma coisa que as pessoas entendam com muita facilidade. E é muito fácil ser enganado pela estatística. Ou seja, basta você ter um conjunto pequeno de dados que, como você disse, você já começa a extrapolar. Aquela velha história de jogar a moeda. Se eu jogar a moeda 10 vezes para cima e der 8 vezes cara e 2 vezes coroa, eu vou dizer, sempre vai dar cara. Não, se você fizer 1 milhão de vezes, você vai ver que vai dar 50% ou 10 milhões de vezes. Mas, se você tem um conjunto pequeno, você tira uma conclusão absolutamente equivocada e aquela conclusão equivocada passa a ser verdade absoluta, porque os dados disseram que é 80%. Aí você vai pelo caminho absolutamente errado e a culpa é da ciência de dados ou da estatística e não do indivíduo que não tem a menor compreensão daquilo que ele está analisando. Exatamente. E o que acontece? Como hoje existe um boom, não, de ferramentas, de software, de empresa, surge software fácil de manipular, não? Então, mas é perigoso porque facilmente você erra, não? Então, você entra, analisa e você vai achar uma solução
errada, de maneira fácil. Então, aqui tem muito cuidado nessas análises. E aí eu queria aproveitar o outro tema que tinha aqui colocado, que são recursos humanos, não? Esse tal cientista de dados, não? Como ele está chegando no mercado, não? As coisas que a gente hoje, como estamos fazendo na nossa empresa, não? Esse cientista de dados, por definição, é uma espécie de unicórnio, não? Porque o cara tem que ser bom em matemática, tem que programar bem, ele tem que entender do negócio, porque se você não entende do negócio, como você vai extrair um insight? E tem que comunicar bem, o cara tem que saber, porque não pode ser tão assim, um nerd que é pensamento abstrato, que não consegue falar o que ele está encontrando. Então, essas 4 características é muito difícil de encontrar, não? Aí eu vejo que o pessoal que se está incorporando na ciência de dados, ele é classificado, primeiro, se o cara vem da área de estatística ou se o cara vem de ciência da computação, não? E são 2 pensamentos diferentes, não? Eu vejo assim, o cara que vem da estatística, ele primeiro programa muito mal. Ele não ensinava a programar como um cara de ciência da computação, óbvio. Mas ele tem um pensamento dos dados. Ele olha os dados falam tudo. A pessoa que vem de ciência da computação, ele é ótimo programador, mas ele está vendo o algoritmo. Ele não quer saber do dado. Então, ele também não chega à solução. Uma coisa é model thinking, ou seja, você pensar como um modelo, entender quais são os fatores, o fenômeno que está atrás. Outra coisa é pensar como um algoritmo. Algoritmo, você aprende um algoritmo, você tem que fazer isso, somar isso. Ele aplica e programa o algoritmo, mas eu falo, bom, o erro está a 10%, será que dá para baixar a 5%? Já o cara de ciência não consegue. Ele consegue aplicar o algoritmo, mas ele não consegue olhar os dados e ver como eu posso melhorar a assertividade. O outro lado, o estatístico, ele consegue, só que não sabe programar. Então, esse mundo, agora estão surgindo faculdades cada vez mais orientadas a esse mundo de ciência de dados, não? Então, acredito que com o tempo vai vir esse profissional mais preparado para essa função, não? E hoje o que está entrando, assim, dando exemplo da nossa empresa, não? Está entrando estatístico, a gente trata de equilibrar, não? Tem que entrar estatístico, mas tem que entrar também pessoas de ciência de dados, não? Os matemáticos são muito bons também, eles, sobretudo, se é matemática aplicada, não matemática teórica. Eles são muito bons em definir funções, tem um pensamento abstrato muito bom, que às vezes atrapalha, não? Porque quando você vai aplicar para o cliente, tem que ficar muito claro. Aí tem que esquecer das matemáticas e chegar à questão de negócio. Está entrando físicos. Nossa empresa tem vários físicos. Eu gosto dos físicos, porque o físico é assim, eles olham o número, não? Você fala, abandono de cliente, ele fala, tem um processo de abandono de cliente. E eu adoro, porque tem fenômenos da economia, fenômenos da concorrência, fenômenos do comportamento humano. Então, gosto dessa maneira de olhar os problemas como se fosse um fenômeno físico, não? Tem também os biólogos, tem biólogos que aprendem muita matemática também, e afinal, como a maioria dos problemas que a gente enfrenta são relacionados a questões do ser humano, não? Modelar as vendas de compra dos clientes, de seres humanos. Você está falando com seres biológicos, não? Então, há certa similitude ao que um biólogo pode fazer também no mundo de ciência de dados para as empresas, não? Estão os engenheiros, está vindo muita gente que estuda engenharia elétrica, eletrônica, engenharia de produção, mundo. Também eu gosto desse perfil do engenheiro. Os engenheiros são muito práticos, muitos desses métodos de ciência de dados foram inventados por engenheiros, as redes neurais, por exemplo. O engenheiro tem que resolver um problema, é parte desse problema. Ele não procura a perfeição. Para um engenheiro, 2 mais 2 igual a 3,9 pode ser uma boa solução. Ele não está
talvez como um estatístico, que ele quer que aquilo feche de um jeito teórico que não vai. Por isso, às vezes, os engenheiros falam sempre mais um passo à frente que os teóricos, não? Depois vem os economistas, não? Economistas sempre, toda essa área de econometria, eles estão vindo com muita força. Ele tem o bom do economista porque ele está pensando naquele pensamento econômico das empresas, não? Então ele consegue ter um raciocínio muito legal de entender como funcionam os efeitos de preço, marketing, custos, e aí um modelo tem uma interpretação bem melhor, não? E basicamente é isso, não? Estão vindo pessoas de diferentes áreas, claro, tem que gostar das matemáticas, não? E que fica interessante, porque cada um traz um conceito, uma noção, não? Uma visão sobre esse mundo, não? E que é bem interessante, não? Bem interessante. O que você está dizendo é que está ficando bastante multidisciplinar, né? Ou seja, isso. Apesar de que você tem ali digamos, uma base comum que gira em torno de um raciocínio abstrato com, obviamente, matemática e estatística, as outras áreas da ciência conseguem, de certa forma, utilizar essa forma de pensar para dar um direcionamento que, dependendo do tipo de negócio, facilita, digamos, a interpretação mais prática, né? Porque, no fim das contas, o que você não está buscando e ninguém quer dentro do mundo empresarial é uma solução que seja linda e maravilhosa do ponto de vista teórico-matemático, porque não resolve absolutamente nada, deixa o matemático feliz, mas não paga as contas. Exatamente. Aí eu brinco a vezes, estudaria uma ótima tese de doutorado. Beleza, mas e aí? Tem acho que no último livro do Nassim Taleb, que ele faz o comentário repetidamente de como normalmente as coisas que trazem ganhos para a gente são primeiras descobertas práticas que as pessoas que estão envolvidas em algum problema fazem experimentando, né, através da experimentação, e que uma vez que aquele resultado se apresenta, aí os teóricos correm atrás de criar a teoria que diz por que aquilo acontece. Exatamente. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com as redes neurais, não? Foi inventado pelos engenheiros, depois os estatísticos viram que realmente é um método de otimização legal, mas tinha que ser resolvido naquele momento e funcionou muito bem, não? Eugênio, você tem visto muita... acho que há uma confusão ainda no mercado com a diferença, você falou um pouco no início, mas acho que é importante a gente tocar nesse ponto novamente, porque há uma certa confusão. Hoje muito se fala de inteligência artificial, né? Então, todo mundo acha que qualquer coisa que esteja ligado com interpretação de dados é sempre inteligência artificial, né? E claramente a ciência de dados ela vai por um caminho diferente, né? Ela vai por um caminho de explicar determinados fenômenos, hipóteses, como você colocou, ou ir em busca de uma explicação para ver se aquela hipótese é, de fato, verdadeira, se manifesta, ou em que condições ela se manifesta e que tipo de explicação você consegue dar para isso, enquanto que, muitas vezes, a inteligência artificial é algo que toma decisões isoladamente, né? Eu acho que há uma grande diferença entre o que é uma inteligência que decide sozinho e outro campo, que é o campo que analisa e apresenta várias possibilidades, onde a tomada de decisão não necessariamente é por aquilo que foi analisado, é pelo humano que vai pegar aquela informação e fazer o melhor uso possível daquilo que é levantado. Eu estou certo ou eu estou viajando? Isso, sim. Eu vejo essa confusão de definições, não? Sempre existiu, não? Eu lembro que eu estava fazendo meu doutorado, que eu explicava 20 anos atrás, não? Eu explicava, estou fazendo doutorado em inteligência artificial, porque esse término é bem antigo, não? Só achavam que eu estava trabalhando em uma vacina que deixaria um inteligente, não?
de explicar que era um algoritmo, não? Ninguém entendia. São terminologia. Essa terminologia, às vezes, é imposta pela própria indústria, que precisa vender esse software, às vezes é colocada pela mídia, que precisa explicar esses termos para a sociedade, e realmente fica confuso, não? Eu vejo assim, eu trato de eu mesmo explicar, às vezes, aos clientes, não? Afinal, tudo é parecido, tudo, às vezes eu faço um modelo de estatística bem básica e o cliente adora, gosta. Aí, quando vai falar para o chefe, fala: este é um projeto de inteligência artificial. E eu, caramba, não era dele. Estou aplicando uma estatística de 60 anos atrás, mas como é um nome que está bonito agora, aí, um projeto de inteligência artificial, eu fico assim pensando, ai, mas eu falo, tudo bem, inteligência artificial. Então, essa mistura de coisas. Eu, quando trato de separar, eu vejo assim, tudo que eu não estou tentando, não me interessa tanto saber por que acontece, não? Eu chamo de inteligência artificial. Por exemplo, eu faço um aplicativo que reconhece minha imagem no celular. Aqui está a Alexandra, aqui está o Eugênio. Você não se pergunta por que ele me reconheceu. Não passa pela tua necessidade de saber como que esse algoritmo foi capaz. Você simplesmente utiliza, não? Esse é um tipo de solução. É o que eu falava de caminhar. Não interessa qual foi por que ele está conseguindo. Tem outras soluções que não. Que se você está fazendo uma análise de campanha de marketing, gastando 100 milhões de reais, óbvio que você quer saber, você vai ter que explicar muito bem por que você está fazendo esse tipo de decisão, não? Eu vejo assim, e voltando a esse tema da inteligência artificial, eu vejo que muitos desses algoritmos, eles partem de que eles reproduzem o pensamento do ser humano. Então, você está encontrando robôs que são motoristas, não? Como ele consegue dirigir? Foi aprendendo de um motorista de ser humano. Tem uma transferência de conhecimento para isso. Você tem atendentes que são robôs. Como ele consegue atender? Também é uma transferência de como os atendentes humanos fazem e eles aperfeiçoam. Mas você não vê um fluxo ao contrário. Como essa tecnologia me deixa a mim, como ser humano, mais inteligente, não? Aí é onde entra mais a ciência de dados. Como eu fico mais inteligente? Como eu creo aquela vacina que me perguntavam? Como eu viro mais inteligente? Porque daqui a 50 anos, será que vamos a dirigir? Será que as pessoas vão saber dirigir? Você começa a delegar certas funções, mas você vai virar mais inteligente? Não sei. Entende? Ninguém vai saber dirigir, você está perdendo, você está virando mais burro em todo caso, não? Então, a ciência de dados, o que eu vejo, a maneira que eu enxergo é aquela tecnologia, aquelas metodologias que deixam o ser humano mais inteligente, não? E aí entra a questão de interpretação, sobretudo, não? Outras vezes que eu vejo que não gosto a maneira é que há uma estatística mais clássica, que é avançada, que está evolucionando, e às vezes se colocam que esses métodos de inteligência artificial vão a ser uma disrupção no método científico. Você não vai precisar fazer ciência. Eles sozinhos vão a criar uma superinteligência. Eu não vejo que deve existir essa competição. Ao contrário, não? São métodos que devem trabalhar em conjunto. Não acredito que vai existir essa inteligência, porque o próprio sentido de inteligência artificial não existe. Sempre tem algum algoritmo que alguém fez, não? Alguma metodologia que alguém fez que pode ter viés, que pode ter colocado. Então, essa inteligência artificial pura, às vezes vem de uma ciência ficção que eu, pelo menos, não vejo, não? Sempre tem um ser humano atrás que programou isso de um jeito com esse determinado objetivo, não?
Mais ou menos vejo assim, não? Vejo também se você olha a ciência de dados, os algoritmos de inteligência artificial, cada vez são mais baratos, não? Afinal, é processamento. Eles vão comoditizar, vão ser mais... As empresas vão ter esses algoritmos. Então, você vai encontrar, o mundo sempre vai continuar em competição. Então, você vai ter dois competidores usando o mesmo modelo de inteligência artificial. Onde é que está, então, o diferencial no futuro? Vai estar na inteligência natural, porque, afinal todos vamos usar métodos de inteligência artificial. Então, como vamos a competir? Não? Por isso, eu gosto muito desse termo de tecnologia centauro, não? Tem esse xadrecista Garry Kasparov, não sei se você lembra, que perdeu um computador, e ele ficou bravo, não gostou muito do que tinha acontecido nessa briga do ser humano contra a máquina, não? E ele criou um novo campeonato de xadrez que se chama xadrez centauro, não? E nesse xadrez não é uma competição entre homem e máquina, como pode imaginar, é homem e máquina contra homem e máquina. Então, são dois xadrecistas que sabem jogar, os caras são bons, mas que eles podem usar qualquer algoritmo, inclusive o mesmo algoritmo. O xadrez que se joga nesse campeonato é de mais alto nível que existe. Então, você está juntando a capacidade desses algoritmos e a capacidade de um ser humano que sabe jogar xadrez, não? E eu vejo o futuro que vai ser isso, não? As empresas competindo no mundo, elas vão ter disposição de usar os mesmos algoritmos que se pode comprar, pode contratar. Então, mas vão ter que jogar esse mundo centauro, não? Todos seremos centauros no futuro. Isso que você falou me fez recordar. Semana passada eu tive num evento da Amazon aqui no Rio de Janeiro, onde uma das palestras se falava sobre machine learning. E a Amazon tem disponibilizado muitos algoritmos, como você falou, pré-prontos, né, de machine learning, aonde supostamente basta você subir um conjunto de dados, fazer a determinada pergunta e ele consegue dizer qual é o algoritmo mais apropriado e a partir daí já começa a indicar determinadas tendências, como, sei lá, quero identificar qual é o tipo de compra que um determinado cliente vai fazer, toma aqui esse montão de dados de todas as compras que foram feitas, inclusive desse tipo de cliente, então qual vai ser a próxima compra que ele tende a fazer e eles usam algum algoritmo que já está pré-fabricado lá e gera uma resposta. A minha dúvida, sempre quando eu vejo, obviamente, esse tipo de coisa, a primeira é essa que você acabou de dizer. Se todo mundo utilizar esse algoritmo, no fim das contas, o que vai diferenciar o meu e-commerce do seu e-commerce é a minha criatividade em colocar alguma coisa que o algoritmo não consiga fazer, porque senão não vai fazer a menor diferença no mundo. Essa é a primeira coisa, e você atacou o problema de uma forma muito clara. A segunda coisa que me chama a atenção também é como é que eu, sem entender aquilo que está sendo feito, vou acreditar em qualquer resposta que sai desse algoritmo sem eu sequer ter a capacidade de interpretar, ou seja, algum tipo de interpretação faz falta, ou seja, porque senão, de novo, deixa de ser ciência e passa a ser fé, né? Ou seja, eu passo a ter fé naquele algoritmo, que ele é um Deus que, dado esse conjunto de dados, ele consegue tirar esta informação e, como ele é Deus, ele jamais erra. E aí, já que ele jamais erra, eu vou por aquele caminho. Mas a gente sabe que hoje, vamos dizer assim, o que você faz utilizando soluções como machine learning não é determinístico. Ou seja, eu tenho ele probabilístico e eu tenho um percentual de erro que está embutido ali. Que também acontece com o ser humano, né? O ser humano também não consegue acertar 100% das coisas e muitas vezes o ser humano também não consegue explicar o porquê que ele chegou à conclusão que ele chegou.
Isso é uma coisa que é uma realidade com que a gente lida no dia a dia, todo dia. E eu concordo com a sua colocação, que vira quase que uma questão de fé, e vira mesmo, vamos dizer assim, quase que uma questão de fé, e a gente lida com as questões de fé, de novo, quase todo dia no trabalho, quando alguém dá uma opinião e você aceita ou não aceita aquela opinião. Por que você aceitou ou não aceitou? Por alguma razão ela pareceu fazer sentido para você. Você sabe explicar? Às vezes sim, às vezes não. Exatamente. Não, isso, toda essa avalanche que comentávamos de esos algoritmos, essa ferramenta que cada vez está mais disponível de uso, uno tem que aproveitar bem. Não quero fazer uma crítica nela. O problema é precisamente isso, que você, às vezes, se você não coloca o pensamento crítico, não, no que você está encontrando, se você não coloca essa visão de negócio, você pode estar dando um resultado matematicamente coerente, ou matematicamente coerente para aquele conjunto de dados, mas não é uma lei. E aí, então, começa a pensar cada vez mais de forma estatística, porque é muito fácil, não? Tem esse livro, Pense Rápido, Pense Devagar, não? Uhum. É muito legal esse livro. O ser humano, pensar, gasta muita energia. Pensar é difícil. Então, é muito fácil você cair na armadilha de algo rápido que você não precisa pensar e que algo vai solucionar. Então, não é por aí. Eu tive um evento que perguntaram a pessoa, o palestrante estava falando assim, não, cientista de dados, cientista de dados é assim. Tem mais ou menos o que você estava comentando, Alessandro. Tem umas caixinhas que tem vários métodos, e aí coloca os dados nessas diferentes caixinhas, e depois tem outra caixinha que você escolhe qual é a melhor caixinha, e essa é a que eu vou usar. Aí eu falei, se não precisava então de um cientista, bastava um operador de empilhadeira das caixinhas, não é ciência de dados, então eu vou embora, não? Por quê? Porque é muito fácil cair na armadilha de não pensar, que tem uma inteligência mágica que tirou de você essa coisa de pensar, e que é tudo rápido, tudo fácil. E é claro que chegaram muitas ferramentas que facilitam esse trabalho, comparado a uns anos atrás, agora é muito mais fácil. Mas, não, até agora, pensamento crítico, pensamento humano, não acredito que vai ser substituído por essa ciência. Não? E acompanhando assim os eventos, papers, aquela fase dessa inteligência artificial, ela se vai acomodando, não? Eu vejo que esta é uma segunda onda. A primeira onda, quando surgiu esse termo, sei lá, 20 anos atrás, também tive uma fase que parecia que as empresas não teriam que contratar mais estatístico, porque agora o método iria fazer tudo, e não foi assim. E não creio que será no futuro, não? Ou seja, uma coisa é resolver um problema de livro, de uma demo, outra coisa são problemas reais, não? Onde você está lidando com concorrência, você está lidando com dados que são faltantes, você está lidando com dados com ruído, e então é muito fácil de não encontrar a solução adequada. Não? Que mais? A gente ficou aqui agora no deixa que eu deixo. Não, isso é, mas eu acredito assim que eu vejo por contratações, as empresas fazendo os cursos cada vez, colocando que é uma das especialidades do futuro, não? Quando a gente fala de especialidades novas que estão surgindo, é um exemplo clássico de cientista de dados, não? Então... Eu tive há pouco tempo num evento onde teve um palestrante que falou sobre inteligência artificial. E ele justamente estava falando de como que estava ficando muito mais fácil e tal.
E aí eu fiz uma colocação à pergunta, eu falei, eu tenho a sorte de ter estudado matemática, eu sei que não é fácil. E para você, ou seja, como para você criar em cima, entender, analisar, usar o pensamento crítico, de fato, para criticar aquilo que você está encontrando e realmente conseguir provar se ele se torna verdadeiro ou não, e em que situações, eu falei assim, não é uma coisa trivial. E a gente sabe que no país que a gente vive, matemática é uma das matérias com maior problema já desde o início dos seus estudos, ou seja, as crianças já na escola fundamental básica já têm muita dificuldade com a matemática, e essa dificuldade vai só aumentando a tal ponto de ser uma das matérias mais odiadas pela maioria dos alunos, apesar de nós sabermos da importância que ela tem e cada vez terá mais ainda no mundo em que a gente vive, dado o fato de que o mundo é cada vez mais complexo. E quem lida bem com complexidade, como você abordou ainda há pouco, são matemáticos, são físicos, são esse pessoal que literalmente tem que analisar o mundo e tentar entendê-lo de alguma forma que seja tangível, e a matemática tangibiliza isso, né? E a minha pergunta para ele foi justamente isso, cara, como é que vocês têm lidado com essa ausência de pessoas com conhecimento suficiente? E a resposta dele me assustou um pouco, dizendo o seguinte, ele falou, não, isso já é passado. Hoje você usa as ferramentas que estão aqui, até eu conheço cientistas de dados que, na verdade, eram músicos, eles não entendiam nada de matemática e hoje eles conseguem realizar grandes trabalhos. Eu falei, olha, fico feliz que você esteja me dizendo que chegou a esse nível, mas eu tenho muita dificuldade, e talvez seja uma limitação minha, eu talvez tenha que voltar a estudar mais, de acreditar que alguém que não consegue ter uma visão crítica daquilo que está saindo dessas ferramentas consiga explicar para alguém que contrata por que é que isso faz sentido para resolver um determinado problema. Porque é uma pergunta básica, não? Se eu disser para você que para matar barata precisa de revólver 38, você vai falar, cara, tem alguma coisa estranha. Barata se mata com veneno, que é uma coisa líquida. Não precisa de arma de fogo para matar barata. Um chinelo. Exatamente. Ou um chinelo. Ou seja, nós estamos vivendo num momento onde as coisas parecem até graciosas, mas elas não são. Porque, no fim das contas, a credibilidade ela cai, como a gente já abordou aqui, porque pessoas não preparadas estão usando ferramentas e acreditando cegamente nas ferramentas. É como a questão do xadrez, ou seja, você citou. Ou seja, tem a máquina dos dois lados e tem o enxadrista dos dois lados. Se não fosse necessário, se você botar só a máquina de um lado, como já foi feito, o enxadrista do outro, a covardia ali é que a máquina, obviamente, tem muito mais informação e uma velocidade de processamento. Ela não cansa, que máquinas não cansam, e o humano do outro lado cansa. Então, chega uma hora que o humano vai perder, nem que seja por cansaço. E se não perder, a maldita da máquina vai aprender a nova jogada e no próximo lançamento não cai mais naquele truque da jogada, né? Então, ou seja, essa questão crítica, eu acho que ela é fundamental. E é muito importante que a gente tenha passado por essa abordagem aqui na nossa conversa, que quem nos assiste precisa, eu acho, ter a concepção de que, obviamente, essa é uma profissão muito interessante, e concordo que ela é uma profissão crescente e que cada vez mais vamos precisar dela no futuro, mas precisamos encontrar realmente profissionais que sejam profissionais capacitados e que tenham se dedicado a entender e a trabalhar seriamente com o assunto, porque é muito fácil, como a gente já falou aqui, enganar as pessoas. E como a matemática é de difícil compreensão, é muito fácil manipular a informação e transformar mentiras gigantescas em verdades absolutas. Claro, claro. E isso que ter cuidado. Essa é uma das mensagens que eu coloco sempre. Muito cuidado. As ferramentas são ótimas, realmente facilitam, mas elas podem facilmente também errar, não? Então, como manter esse contexto de negócio? Porque eu também fico, como você, eu não, pode ser que esteja equivocado, mas tem modelos de negócio que
agora você envia os dados, você não fala para que coisa é esses dados, pode ser dados de suco de laranja, como dados de venda de petróleo, e tem um método que vai resolver tudo isso, sem saber o que era. Não acredito nesses métodos. Sem entender o contexto, só analisando matemática, números puros, assim, não vejo que alguém possa ganhar aquele partido que estávamos falando de centauro, que é o que as empresas vão a jogar daqui para frente. Não? Você vai ter que ser um cientista de verdade. Não? E aí vai bem essa questão da matemática que você comentou, porque a matemática tem uma coisa, digamos, de ruim. Não? Uma coisa que você não... Quando você estuda história, você pode não estudar história quando você é criança, e depois você estudar os livros, Napoleão, Czar Russo, e você aprende tudo. Mas a matemática não, depende da base. Você não consegue calcular uma integral se você não sabe somar. Então, tem que construir uma base. Por isso que a base se construi lá no curso primário, não? Então, é começar preparando essa matemática de base, porque é um conhecimento que se vai criando por camadas, não dá para querer depois aprender, resolver equações diferenciais sem aprender coisas básicas, não? Então, o básico primeiro, né? O básico primeiro. Mas o que eu estou vendo é isso que comentei, não? Físicos se recolocando, as pessoas que vão estudar física, que não encontram caminho dentro do mundo acadêmico, da pesquisa física, estão indo para o mundo de ciência de dados, não? Tem biólogos também fazendo esse recorrido, então o mercado está abrindo as portas e são pessoas que têm conhecimento e estão trazendo e que está ficando legal, não? Trazendo esse conhecimento também dentro do mundo da ciência de dados, não? E a próxima onda que está vindo com força é essa onda que comentei da interpretação, não é? Está a parte da reprodutibilidade, não? É capaz de reproduzir os insights para saber que realmente estou encontrando a coisa certa. E a parte da interpretação, não? Se estou conseguindo interpretar como eu consigo dar esses insights para os seres humanos. Eu estou sentindo uma força, também, claro, agora inventando a inteligência artificial, que é para entender o que a inteligência artificial está criando, digamos, não? Muitas vezes a estatística vai por esse recorrido de maneira mais fácil, mas mais ou menos estão tocando as empresas que não dá para competir acreditando em caixas pretas sem saber do que está decidindo. Algumas soluções colocam caixa preta, não tem problema, mas tem outras que não dá. Você precisa ter interpretação. O ser humano tem que ficar inteligente, é isso que eu sempre falo. Não. Ele tem que acrescentar, né, ao invés de retirar o que ele exatamente. Fazer. O fluxo tem que voltar para ele, não é? E aí está entrando, é interessante também essa ciência de dados, que eu estou vendo assim, questões bem interessantes, como questões da sigilo da informação, que cada vez agora está tendo mais relevância, que eu falo com estas restrições das leis de proteção dos dados, não? Eu falo para a pessoa que isso é bom para o cientista de dados, porque antes bastava um cruzamento de dados, agora é proibido. Agora você tem que analisar mais a inferência, não? Tem que inferir, então tem que fazer mais ciência, não? Então isso valoriza mais a análise de dados. E também as questões éticas, estou vendo que cada vez estão cada vez mais presentes. Imagina eu fazer um modelo de concessão de crédito e colocar uma variável que seja raça, não? Não é cabível, não? Será que no futuro vou poder colocar sexo? Entende? Que coisa é sexo? Eu vou poder, então, a cada vez o ser humano se evoluciona e isso também pode influenciar a maneira como a gente faz um modelo matemático, até que ponto esse modelo é ético, não?
até que ponto é permissível. São questões que também a ciência de dados está colocando, não? E hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão deixou de ser uma questão meramente até uma forma depreciativa de falar, eu ia falar meramente ética, porque não tem nada mero a respeito da ética, né? Mas agora é uma questão legal também, ou seja, tem aquela questão de que eu sei que eu não devo fazer, mas eu faço? Não, agora eu sei que eu não devo fazer e sei que se eu fizer eu tenho uma penalidade se eu fizer, né? Então, que acaba, de uma forma ou de outra, trazendo uma luz a mais para todas essas questões de como os dados são tratados e o que você pode fazer com eles, né? Que antes ficavam de uma forma muito subjetiva, né? Claro, claro. E agora tem o próximo desafio, é como eu vou auditar isso, não? Dentro de uma organização. Imagina, uma organização onde tem essas informações, as pessoas estão analisando, estão criando modelos, e como eu audito de que eles não estão fazendo nada, que agora é ilegal, não? Agora é ilegal. Então, eu acho que aí vai surgir novas maneiras, como os auditores. Imagino que no futuro vai ter auditores especializados em auditar modelos matemáticos para ver se não está aparecendo uma variável escondida que é proibida, não? Acho que as possibilidades são inúmeras, né, do que pode vir a acontecer, como toda área em que o desenvolvimento começa a ganhar um foco maior, né, que começa a ser mais colocada na prática, mais adotada, que se espalha mais, vamos dizer assim, rapidamente abrem-se novos caminhos aí, novas possibilidades que a gente não estava nem imaginando ainda, né? Porque sim está claro que uma coisa que veio por toda essa hiperdigitalização que a gente tem, então, uma coisa que a gente vai estar encontrando ciência de dados fazendo nos carros, na vestimenta, porque tudo está gerando dados, não? Então, esse mundo que vem, que já está assim, vai com mais força e a ciência de dados está aí para entender, para gerar valor nas empresas, não? E é como fala, não, uma das profissões sexys, não, do futuro, não? Do futuro. Bom, Eugênio, eu queria te agradecer por se juntar a gente aqui, tirar esse tempo para conversar com a gente aqui. Eu acho que a gente, dentro desse tempo que a gente está conversando, a gente conseguiu trazer aí para quem está nos assistindo até aqui uma visão interessante do que acontece nessa área e inclusive de quais as confusões que são feitas, né? E quais os enganos comuns que as pessoas têm a respeito do assunto. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês, pessoal. Com a gente. Valeu, Eugênio. Obrigadão. Um abraço. Até a próxima aí. Valeu. Tá. Então, gente, ficamos por aqui. Hoje a gente se vê no próximo vídeo.